Se um dia, numa bela manhã de sol, você olhou a sua carteira de ativos e viu que tinha ali algum ativo novo que você nunca comprou, é possível que algum dos seus ativos ele tenha sofrido uma cisão. Como que isso impacta o seu imposto de renda, como que você faz os cálculos do preço médio, do custo de aquisição, dos valores de alienação, daí em diante, é sobre tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Por isso, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, porque isso nos ajuda muito e ajuda também você a receber mais conteúdos como esse. Bora lá! Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que resolve todo o seu imposto de renda, desde a declaração anual até a apuração mensal das suas operações em bolsa de valores. A nossa calculadora de IR para bolsa é a mais automatizada no mercado, você não precisa cadastrar prejuízos acumulados, estoques antigos, não precisa se preocupar com eventos corporativos como esse da cisão, porque tudo vai ser feito de forma automática pela plataforma. E melhor, não precisa sequer enviar as notas de corretagem mensalmente. A gente puxa tudo com base na nossa integração com a B3. Dá uma olhada no link do nosso site, a gente está deixando aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, a cisão, pessoal, ela é como um divórcio. Você tinha uma companhia e essa companhia ela se divide em duas ou mais outras companhias, normalmente duas. É possível que a companhia antiga desapareça, é possível que não, apenas ela continue, mas também surja uma nova. Normalmente é esse o segundo caso. E é natural então que quem era acionista da companhia antiga agora se torne acionista também da companhia nova que surgiu através dessa cisão. Pela lógica, você deve imaginar assim, se eu tinha 100 ações da companhia antiga, agora eu vou passar, por exemplo, a ter 80 da companhia antiga e mais 20 da nova. Sendo que não é normalmente assim que acontece. Normalmente, ela vai acontecer desse jeito aqui que eu estou mostrando nessa planilha, tá? Se você tinha X ações, por exemplo, do ativo ABD3, você depois disso continua tendo o mesmo número X de ações da companhia antiga e passa a ter um número Y de ações da companhia nova, que a gente vai chamar aqui de VXYZ3. Essa compensação aqui da diferença que acontece, assim, porque, veja, você vai ficar com um número maior de ativos na sua carteira. E aí é feita uma compensação disso através do preço de mercado da companhia antiga. Então, normalmente, a companhia antiga ela vai reajustar o valor dela de mercado mais baixo para compensar o fato de que você vai ter essas novas Y ações da companhia nova. Sobre o imposto de renda na cisão, eu já começo com uma má notícia. A Receita Federal não tem nenhum pronunciamento expresso a respeito. Não existe nenhuma solução de consulta, nenhum dispositivo numa instrução normativa, nenhum parecer normativo em que ela diga exatamente qual que é o entendimento dela. Por isso, tudo o que você viu na internet, inclusive esse vídeo a respeito do assunto, nada mais é do que a opinião de quem está falando. Por isso é natural que você vá ver algumas divergências por aí. Qual que é o meu entendimento do que deve acontecer para efeitos de imposto de renda? Vamos olhar aqui de novo a planilha. Quando você tem esse evento aqui de cisão, e você fica com um X número de ações da companhia antiga e um Y número de ações da companhia nova, tanto o preço médio como o estoque da companhia antiga permanecem iguais. Já o número de ações que você vai ter da companhia nova, você vai pegar com base no extrato da sua corretora ou no extrato de movimentação da B3. Então é o número de ativos, de unidades do ativo novo que tiver surgido na sua carteira. Já o preço médio dessas novas ações aqui vai ser extraído da cotação de fechamento no dia em que a cisão se concretizou. Se então, depois da cisão, você resolver vender ações da companhia antiga, você vai utilizar como custo de aquisição delas o mesmo custo de aquisição que você já tinha calculado antes da cisão. Já se você for vender unidades do ativo novo, você vai usar como preço médio de aquisição dele a cotação de fechamento na data em que se concretizou a cisão. Há quem discorde desse entendimento que eu estou mostrando aqui. Tem gente que considera que o custo de aquisição do total de ativos que você tinha antes da cisão tem que bater com o custo de aquisição total dos ativos que você tinha depois da cisão. Então, se, por exemplo, esse X número de ações aqui de ABCD3 fosse, por exemplo, R$1.000, depois que acontecesse a cisão, ao somar o custo de aquisição das ações antigas com as novas, você também teria que ter R$1.000.
E aí, esse novo custo aqui de R$1.000, ele seria distribuído proporcionalmente entre essas duas ações aqui, considerando o fator da cisão. Eu não concordo com esse entendimento. Por quê? Se você for olhar o regulamento do imposto de renda, você vai ver aqui no artigo 843 que ele diz o seguinte: os custos de aquisição dos ativos objeto das operações de que trata o artigo 842, que são essas operações aqui no mercado à vista, operações em bolsa de valores, serão considerados pela média ponderada dos custos unitários. Ok, até aí a gente sabe, é o preço médio. Mas olha o que ele diz aqui no parágrafo 2º. Na ausência do valor pago, ou seja, quando você adquire um determinado ativo sem pagar nada por ele, o custo de aquisição será, conforme o caso, 1. O valor da avaliação no inventário ou no arrolamento. Não cabe aqui para o nosso caso, porque não estamos falando de herança. 2. O valor de transmissão utilizado na aquisição para o cálculo do ganho líquido do alienante. Não é o caso, porque não estamos falando aqui de doação nem de herança. 3. O valor da ação por conversão de debênture estabelecido pela companhia emissora. Também não é o caso aqui, não tem nada a ver com debênture. E 4. O valor corrente na data de aquisição. Ou seja, esse dispositivo aqui, ele está dizendo que toda vez em que você adquire na Bolsa de Valores um ativo pelo qual você não pagou nada, o valor dele, o custo de aquisição dele, deve ser o valor corrente na data de aquisição. Portanto, entra no critério que eu coloquei, né, da cotação na data de fechamento. No parágrafo 3º, esse mesmo dispositivo diz assim: o custo de aquisição será igual a zero, ou seja, ele está abrindo uma exceção a essa regra aqui, nas seguintes hipóteses. 1. Partes beneficiárias adquiridas gratuitamente, não é o caso, parte beneficiária é um tipo de título emitido por companhias que está previsto na lei das SAs, não é o caso. 2. Acréscimo da quantidade de ações por desdobramento, também não estamos falando aqui de desdobramento. 3. Aquisição de qualquer ativo cujo valor não possa ser determinado pelos critérios previstos nos parágrafos 1º e 2º. Sendo que, como a gente viu aqui, o valor corrente na data de aquisição ele pode sim ser aferido com base na cotação de fechamento no dia em que aconteceu a cisão. Além disso, no caso da permuta de criptomoedas, a Receita Federal adota um entendimento muito semelhante e baseado na mesma lógica que eu estou apresentando aqui. Se você, por exemplo, troca X bitcoins por Y etéreos, a Receita ela não vai considerar como custo de aquisição desses Y etéreos o custo de aquisição desses X bitcoins que você vendeu. Ela vai considerar como preço de aquisição o preço da cotação do Ethereum na data em que você concretizou essa operação. Ou seja, ela pega o valor corrente do dia em que aconteceu aquela operação para poder então aferir qual que é o custo de aquisição desse novo ativo que entrou na sua carteira. Então, o que eu estou aplicando aqui é o mesmo entendimento que a Receita Federal já aplica para o caso das criptomoedas e com respaldo direto nesse artigo 843 do Regulamento do Imposto de Renda. Uma coisa peculiar também que você não pode esquecer é que na hora de você fazer a sua declaração anual, esses valores que você recebeu do ativo novo, eles têm que ser lançados também com base na cotação de fechamento lá na ficha de rendimentos isentos, do jeito que você faria, por exemplo, para bonificação. Sendo que, nesse caso, o código que você vai utilizar é o código 26, outros, e aí você vai descrever, vai colocar lá na descrição que isso se refere a recebimento de ativos por conta de cisão de ações. Se você quiser entender em mais detalhes como que é esse procedimento no caso das bonificações, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Já na ficha Bens e Direitos, você vai inserir os dois ativos, o antigo e o novo. O antigo, como eu disse, com base no custo de aquisição desde antes da cisão, ajustado por eventuais aquisições que você eventualmente faça desse mesmo ativo depois da cisão até 31 de dezembro do ano calendário, e um outro item referente ao ativo novo, em que o campo situação em 31 de dezembro do ano anterior ao ano calendário vai ficar zerado, e o campo situação em 31 de dezembro do ano calendário vai ficar com o custo de aquisição aferido pela cotação de fechamento na data da cisão. Lembrando, pessoal, que quem é cliente aqui do IRBot nem precisa se preocupar com isso, porque nós puxamos automaticamente todos os eventos corporativos e já fazemos todos os ajustes na carteira sem você precisar fazer cálculo nenhum. E no final, se você for optante pelo plano anual, você já vai ter o direito de fazer toda a sua declaração de imposto de renda com essa parte de investimentos em bolsa já 100% preenchida. Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like. E se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.